um horário disputadíssimo. Eu saí das 8 horas e queria entrar das 9 horas para frente em rede nacional. Tudo fechado. As pessoas diziam: impossível, é impossível, é caro, impossível, 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 impossível. Eu estava numa reunião como essa. Preste atenção nisso. Eu estava numa reunião como essa. Foi levantada uma oferta. Eu disse assim: Senhor, eu preciso entrar na televisão depois das 9 horas, em rede nacional, num preço que eu possa pagar. Eu preciso de um milagre. Aí o Espírito Santo falou comigo na hora da oferta: oferte o que você nunca ofertou, e você vai ver a porta que eu vou abrir. Eu falei com a minha esposa, e naquela manhã eu ofertei 10 mil reais. Quando foi no mês de janeiro, a porta na televisão estava aberta, num preço bem menor do que eu pagaria se fosse por vias naturais e normais. Uma oferta abre a porta do milagre para que o teu sonho se realize. Quantos creem nisso? Levante a sua mão assim e diga amém. Quem conhece o Regis Danese aqui? Entra na minha casa, entra na minha vida. Levante a mão assim, por favor. O Regis é um amigo, e ele me contou que estava numa reunião como essa aqui, ó, como essa. Pastor Marcos Gregório lançou um desafio e disse assim: ei, você quer saber o que Deus pode fazer na tua vida, no teu trabalho, no teu ministério, a partir de uma oferta de R$1.000? Você quer saber o que Deus, você quer experimentar o que Deus pode fazer? O cantor Regis Danese, ele estava lá naquela reunião, e aí ele disse: pastor, eu estava duro, sem dinheiro, só tinha um talão de cheque. Eu conversei com a minha esposa, vivendo uma vida difícil, complicada, não vendia CD nenhum. Eu conversei com a minha esposa: querida, Deus está nos chamando para participar deste momento de fé extraordinária e excepcional. O que você acha? Nós não temos, mas nós podemos dar um cheque para 40 dias, e aquele que dá semente ao que semeia, ele vai abrir uma porta. Ele fez o cheque para 30, 40 dias, levou no gasofilaço e disse: Deus proverá. Aonde morre a semente, nasce o sonho. Deus pega aquela música. Gente, qual é o não crente que conhece Zaqueu? Ninguém conhece Zaqueu. Deus pega aquela música do Zaqueu e começa e carimba a música, porque quando Deus carimba, está carimbado, gente. E essa música começa a tocar, tocar e tocar. E ele vende 500 mil cópias de CD e começa a tocar. Vende 1 milhão de cópias de CD e começa a tocar. E é convidado para os maiores eventos do Brasil e começa a tocar. E vai tocando, toca em forma de samba, rap, rock. Aí eu disse: ô Regis, qual foi a situação mais bonita que você viu alguém cantando a sua música? Lá na Rússia, uma igreja rússia cantando Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida. E eu disse: qual foi a situação mais esquisita que você viu de alguém cantando a sua música? Ele disse: lá na parada gay, os gays cantando Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida. E Deus entra mesmo, e Deus entra mesmo. Mal sabia eles que eles estavam orando para o milagre acontecer na casa deles. E quantos não se converteram por causa disso? Uma oferta trouxe à luz um grande sonho. Eu estava no Rio de Janeiro, escute isso. Um empresário me procurou. Pastor, deixa eu lhe contar uma história. Eu trabalhava com confecção, fui acidentado. O acidente foi tão sério que o meu cunhado que estava ao lado morreu na hora. Minha esposa ficou muito ferida e eu fui para o hospital. E eu fiquei 1 ano sem andar. Pastor, nesse 1 ano acabou tudo.
Quando eu voltei a andar, sobraram 60 camisas. E eu disse: eu vou pegar essas camisas, vou começar do zero. Vou começar do zero. Quando ele estava orando, buscando uma direção, o Espírito Santo disse assim: ei, você não vai vender as camisas, você vai dar as camisas. Senhor, é tudo que eu tenho. Olhe para cá. Quando o que você tem não é suficiente para resolver o teu problema, é semente para ser semeada para produzir um futuro grandioso. Se o que você tem não é suficiente para resolver o seu problema, é semente para você lançar no solo. Ele disse: Senhor, eu aceito o desafio. E ele pegou as 60 camisas, deu para o pastor que precisava muito, deu para o outro, deu para o outro. Ele semeou as camisas. 10 anos depois, ele me encontra e diz o seguinte: eu e a minha esposa sentamos para fazer as contas de lá para cá, quantas peças de roupa nós já vendemos. Sabe quantas, pastor? 8 milhões de peças de roupa. Deus fez deste homem o terceiro maior fabricante de bermuda do Brasil. Diga para o irmão ao lado: Deus não brinca com o teu sacrifício, Deus não brinca com a tua oferta, Deus não brinca com o teu sacrifício. Eu estava numa reunião onde eu vi um irmão levando na frente uma oferta de R$1 milhão. Passaram-se 2 anos, eu vi esse irmão levando uma oferta de R$12,5 milhões. Semana passada eu estava numa reunião onde um homem, que em outubro, numa reunião que eu ministrei, ele disse: pastor, o senhor pregou e eu criei. Eu trouxe aqui uma oferta de 30 mil, porque eu plantei na minha fazenda, e eu vou dar um endereço para a minha colheita. Essa semente de 30 mil é para que eu tenha uma colheita que nenhum talvez terá na região em que eu moro. Ele me encontra 4, 5 meses depois. Ele diz: pastor, eu vim aqui dar o testemunho. Eu plantei 2.500 sacas de soja. Sabe quanto eu colhi, pastor? 150 mil sacas de soja. E ele disse: estou trazendo uma oferta de R$60 mil. Quantos querem ver Deus fazer o que nunca fez na sua vida financeiramente? Levante a sua mão assim, por favor, bem alto, bem alto. Levante a mão assim, por favor, bem alto. Escute o que eu vou contar aqui. Pastor Cecino, numa reunião como essa, quando se levantava uma grande oferta, tinha uma moça sentada bem assim, ó. Todos traziam o seu melhor. Aquela moça não tinha nada, pastor. E todos trazendo oferta, ela não tinha nada. Mas de repente ela lembrou que os aparelhos que a sustentavam de pé, porque ela era deficiente física, os aparelhos que a sustentavam de pé custava muito para ela. Ela tirou os aparelhos, chamou o diácono e disse: eu volto a andar me arrastando, mas eu quero dar uma oferta diferente. Sabe quando é que a nossa oferta é extraordinária? Quando ela escandaliza alguém. Sabe quando é que a nossa oferta é extraordinária? Quando a semelhança de Ana, que não tinha, diz assim: se o Senhor me der, eu devolvo para Ele.
Se a minha oferta não escandaliza, ela não é extraordinária. Sabe quando é que a sua oferta é extraordinária? Quando você diz para alguém o que você vai fazer, esta pessoa chama você de louco. Qualquer um diria para aquela menina: você ficou louca. É os aparelhos que sustentam de pé. Você ficou doida. São os aparelhos que talvez você ganhou. Ela tirou, deu para o diácono. O diácono levou para o pastor. Era uma igreja tradicional. Se reuniram no púlpito e diziam assim: depois alguém compra, devolve, patrocina, dá de volta, depois alguém dá um jeito, ela não pode ficar assim. E eles estão discutindo, mas de repente houve um barulho no templo, uma movimentação estranha. A reunião parou, todos olharam para trás, e um movimento esquisito, estranho. Quando o pastor prestou atenção, a menina tinha sido curada e estava correndo do templo, e glorificando, e glorificando, e glorificando, e glorificando, e glorificando. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Todos de pé, por favor. Coloque a mão no seu coração, por favor, você pode? Eu estava orando esta madrugada, e eu dizia assim: Senhor, eu quero deixar uma semente nesta manhã. A nossa associação, o nosso ministério, cuida de crianças, de casais, de famílias. Estamos empenhados na construção da casa de recuperação de casamentos. Mas eu quero deixar aqui a minha semente. Olhem para cá, por favor. Primeiro, a mulher discerniu: o solo é bom. Vejo que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Eu não viria pregar aqui se o caráter do pastor Cezino não me inspirasse. Por isso eu digo, debaixo do temor de Deus, essa terra é boa. Pastor Cezino lidera esse projeto em 23 países. Sustenta 1.240 famílias de missionários. No Amazonas tem um barco clínica, Gideão 6, com atendimento médico odontológico, e mais 22 outros barcos. Na África há uma escola. No Haiti, um orfanato. Atende 900 crianças. Na Paraíba, uma creche. E em todos os estados do Brasil existe uma frente missionária. Agora escuta, olhe para cá. Quando a mulher viu que a terra era boa, ela semeou. O que ela semeou? Um quarto, uma cama, uma cadeira, um candeeiro. E o que ela colheu? Um filho e uma ressurreição. Diga: um filho e uma ressurreição. Diga para o irmão ao lado: a sua oferta vai fazer da sua casa um lugar de milagre nesta manhã. A sua oferta vai fazer da sua casa um lugar de milagre nesta manhã.